Livro Espiritismo e as Manifestações Supranormais, de Ernesto Bozano. Capítulo 1. O caso Jonathan Coons. Na vida moderna, tão febril e agitada e na qual tudo muda, se transforma, progride ou degenera sem cessar, o tempo faz-nos eventualmente voltar o pensamento ao passado, para relembrar, com sentimentos de reconhecimento, os nomes de tantos obscuros trabalhadores da inteligência, que contribuíram, coletivamente, para criar este meio ambiente de cultura e de bem-estar que nos torna tão orgulhosos. Estas reflexões melancólicas, embora expressas em termos gerais, podem ser atribuídas a todos os ramos do saber humano, mas limitar-me-ei aqui a aplicá-las em relação ao movimento espiritualista atual. Neste domínio, com efeito, bem poucos pesquisadores se dão conta da necessidade de remontar, de tempos em tempos, as origens, comparando os resultados de hoje com aqueles a que chegaram os primeiros investigadores. E esta negligência não é apenas lastimável quanto aos que muito trabalharam e sofreram pela causa da verdade, ela é mais deplorável ainda porque prejudica a evolução normal das doutrinas metapsíquicas. Com efeito, nota-se muitas vezes que algumas das conclusões mais importantes a que chegamos em nossos dias e que parecem o resultado do nosso saber evoluído, já tinham sido alcançadas por nossos bravos pioneiros de há 70 anos. Da mesma maneira, encontram-se frequentemente, nas atas de suas experiências, tentativas cheias de interesse e de originalidade dignas realmente de serem tiradas do esquecimento para que se possa renovar-lhes a aplicação. 1. Início da nota dos editores. 1. Bozano escrevia em 1925. Fim da nota dos editores. Pensei então em fazer uma exposição crítica das pesquisas experimentais executadas em alguns dos numerosos círculos que se sucederam nos primeiros 10 anos do movimento espiritualista, começando pelo círculo de Jonathan Coons, um homem que recebeu a paga do seu devotamento admirável ao serviço da nova ciência da alma com a sua própria ruína moral e financeira, o que constitui o destino de tantos precursores. Creio útil indicar que as citações e os resumos das atas, que aparecem neste trabalho, foram tirados, na maior parte, da interessante obra histórica de Emardin Brite Moderne, American Spiritualism, 1870, de um ano muito raro da revista The Spiritual Telegraph, 1853. E em pequena parte, também do livro do professor Robert Yar Experimental Investigations, 1855, bem como do primeiro volume da obra de Frank Podmore Modern Spiritualism, 1902. Jonathan Coons era proprietário de uma modesta, mas próspera granja, situada num distrito montanhoso do condado de Athens, no Ohio, a 72 milhas de Columbus, a capital do estado. Era pai de 8 filhos e, até o começo do ano de 1852, a sua tranquila existência decorrera absorvido inteiramente pelos seus deveres de pai e pelos cuidados da sua granja. No ponto de vista de religião, a sua mentalidade, essencialmente submetida à razão, se tinha revoltado cedo contra a imposição, pela fé, de certos dogmas ultrapassados e absurdos e, oscilando de uma revolta a outra, caíra finalmente em um ateísmo absoluto. Entre mentes, as famosas manifestações mediúnicas de Desville se tinham produzido graças à mediunidade das irmãs Fox e várias famílias dos arredores haviam organizado círculos de experimentação com o fim de obter manifestações análogas. Uma família amiga de Coons havia tentado, por sua vez, a empresa, com bons resultados, e, certa noite, Coons deixou-se arrastar a uma dessas sessões. As manifestações às quais assistiu não foram de grande importância, mas ele voltou a casa com a convicção de que as batidas, rapes, de natureza inteligente, que ouvira, não eram obra da ingênua mocinha que desempenhava função de médium.
Convidado para ir a outros círculos, ficou surpreso ao ouvir repetir por todas as personalidades mediúnicas, que ele, Cons, possuía faculdades mediúnicas. Início da nota dos editores, 2. Bozano denomina os espíritos comunicastes personalita medianiche. Em 1940 publicou uma monografia com o título Personalita medianiche Tesidicherano Personalita subconsciente. Fim da nota dos editores. Certa vez ouvi o mesmo declarar, sem rebuços, que ele era o médium mais poderoso de sua época, que um dos seus filhos também era médium e que todos os membros da sua família eram sensitivos. Constituiriam excelentes elementos para as manifestações espíritas. O bom do granjeiro acolheu a espantosa notícia com uma explosão de riso, mas se deixou convencer a tentar a prova de sua mediunidade, formando um grupo familiar. A experiência teve um êxito de modo a autorizar toda a esperança, e mais do que isto, de acordo com as declarações das entidades comunicantes, verificou-se que um dos filhos de Cons, chamado Não, de 18 anos de idade, caía em transe, escrevia automaticamente e falava por inspiração. Eis em que termos se exprimiu o próprio Jonathan Cons a respeito das suas primeiras experiências. Obtivemos as manifestações mais notáveis e de maior força que se produziram em todo o distrito, apesar do que, no que me dizia respeito, não chegava a convencer-me de que essas manifestações eram obras de espíritos desencarnados, continuando a atribuí-las à eletricidade e à biologia. Não podia adaptar-me à ideia da sobrevivência da alma. Reconhecia que certas manifestações eram maravilhosas, admitia não poder explicá-las, concordava em que entre elas havia algumas muito belas e elevadas, mas permanecia, assim mesmo, atormentado pelas dúvidas, e seguia céptico, ao passo que a minha família e os meus amigos se pasmavam, ao contrário, de admiração, diante das comunicações angélicas que havíamos obtido. Certo dia, finalmente, por meio da mediunidade de meu filho, as personalidades mediúnicas me disseram para construir, no jardim, um quarto de madeira, destinado exclusivamente às experiências, assim como uma mesa especial, tudo conforme planos e desenhos que me forneceriam. Depois disso eu poderia obter todas as provas que desejava, de modo a convencer centenas de pessoas, cépticas como eu, a respeito da existência e da sobrevivência da alma. Decidido a ir ao fundo do mistério, pus-me à obra e construí, no jardim, uma sólida cabana de madeira, assim como a mesa, seguindo escrupulosamente os planos fornecidos. Depois disto, sempre conforme as instruções recebidas, coloquei papel e lápis sobre a mesa, fechei a chave o quarto, cuja porta selei, depois do que me pus em guarda diante dela. Decorrido o tempo fixado, abri e entrei, quando então achei as folhas de papel cheias de uma longa mensagem a mim dirigida e que continha ensinos, conselhos, promessas encorajadoras, censuras amáveis ao meu cepticismo e ainda provas íntimas e eloquentes que demonstravam que essa mensagem provinha de uma inteligência espiritual sábia e elevada. Prossegui, durante várias semanas, nessas experiências, reunindo um número considerável de comunicações obtidas no silêncio e o mistério de meu quarto espírita, sem a menor possibilidade de qualquer intervenção humana. Não é, pois, de surpreender que o meu inveterado cepticismo desaparecesse pouco a pouco e que as minhas perplexidades houvessem acabado por se transformar na certeza inabalável de que me achava nas mãos de uma falange de entidades espirituais sábias, poderosas e elevadas. Certo dia, os invisíveis ditaram uma lista de instrumentos de música e outros artigos que eu deveria procurar para colocar no quarto, de acordo com as instruções que me seriam dadas.
É preciso acrescentar que o fenômeno da escrita direta, do qual se pôde ler a descrição, tornou-se, em seguida, o mais habitual nesse círculo de experimentadores e que a maior parte do tempo, quando ele se produzia, todas as pessoas podiam observar a mão espiritual, fosforescente, que grafava a mensagem com prodigiosa rapidez. Adicionarei, para a história, que, nos anais das manifestações mediúnicas, era a segunda vez que se obtinha o fenômeno da escrita direta. Esse fenômeno já se tinha verificado pela primeira vez, em plena luz, em 1850, na casa do An. James F. Simmons, senador dos Estados Unidos da América para o distrito de Rhode Island. Antes de prosseguir na exposição das outras manifestações obtidas no Círculo de Coons, preciso dizer uma palavra sobre a natureza das personalidades mediúnicas graças às quais elas se produziram, explicações fornecidas por elas próprias relativamente às condições em que produziam os fenômenos e as posteriores instruções dadas para facilitar-lhes a realização. Os espíritos guias, que se manifestavam nas experiências de Coons, diziam ter vivido milhares de anos antes da época assinalada na história pela lenda de Adão e Eva, faziam-se chamar pelo nome genérico de reis, kings, porque se achavam na direção de diversas hierarquias espirituais. Acrescentaram que haviam recebido a missão de encaminhar os homens para a demonstração experimental da existência e da sobrevivência da alma. Disseram ainda que, levando em conta a falta de preparo espiritual dos homens, não viam outro meio para atingir o seu fim senão o de ferir antes a sua imaginação por meio de fenômenos psíquicos diversos e potentes e que, com esse propósito, haviam reunido falanges de espíritos inferiores, muito materializados e atraídos pelo mundo dos vivos, porque só eles estavam em condições de manipular os fluidos que se desprendiam dos médiuns, empregando-os na produção dos fenômenos, sob a direção e a vigilância de espíritos superiores. Observarei aqui que o chefe dessas falanges de espíritos inferiores disse ter vivido na Inglaterra no tempo de Carlos XI, de ter sido um famoso corsário de sobrenome Morgan e falecido como cavaleiro da coroa inglesa e governador da Jamaica. Nas experiências de Coons, tomar o nome de Johnny King. Teria sido o mesmo que se manifestou mais tarde pela médium senhorita Florence Cook, declarando-se pai de Katie King. Os espíritos guia forneceram a Coons, além disso, as instruções necessárias para a construção de uma máquina espírita com fim de detectar e localizar as auras magnéticas dos médiuns e assistentes, aura indispensável para a produção das manifestações espíritas. É lastimável que os historiadores do espiritismo tenham todos negligenciados de fornecer uma descrição detalhada do aparelho em questão, descrição que apareceu em uma revista da época espiritual Clarion. Seria, com efeito, muito interessante se possuíssem indicações suficientes a respeito. A sua reconstrução seria provavelmente eficaz para a produção de uma grande parte dos fenômenos mediúnicos, pois que se tem prova indubitável de que o aparelho se mostrou muito eficaz nas experiências de Coons. Sabe-se apenas que era composto de elementos de cobre e de zinco, disposto de um modo assaz complicado. De acordo com as diretivas dos espíritos guia, essa bateria eletromagnética foi colocada no centro de uma grande mesa de madeira, sobre a qual eram dispostos os instrumentos de música e todos os objetos a serem utilizados nas manifestações. Registremos também que os espírito-guias haviam fornecido a Coons uma receita para preparar uma solução fosforescente a ser colocada sobre a mesa mediúnica a fim de que as mãos materializadas pudessem mergulhar-se nela, tornando-se assim visíveis em todos os seus movimentos.
Antes de começar as suas novas manifestações objetivas, os espíritos guias tiveram o cuidado de avisar que elas não tinham nenhum valor no ponto de vista da missão espiritual que lhes havia sido confiada, exceto como uma introdução necessária à missão mesma, que elas não estavam destinadas senão a impressionar os homens de maneira a abalar-lhes o cepticismo e a levá-los a refletir sobre os mistérios do ser. Em seguida, o chefe supremo dos espíritos guias ditou, por meio da escrita direta, uma longa mensagem, de elevado conteúdo ao círculo, mensagem de que não me é possível reproduzir senão o começo e o fim. Ei-los! O espírito do ser espiritual que se manifesta na Terra sob o nome simbólico de King, servidor e discípulo de Deus, deseja apresentar-se a Jonathan Coons e a todos. Eu vos escolhi para a realização dos meus fins por causa das faculdades mediúnicas, magnéticas, clarividentes que possuis e graças às quais os espíritos poderão exprimir, de viva voz ou por escrito, os seus pensamentos, sem expor muito a vê-los deformados pelas ideias preconcebidas dos médiuns ou mal transmitidas por causa de sua ignorância. Viemos ao vosso meio em consequência da necessidade urgente de novas verdades espirituais que hoje se manifesta entre os vivos. Não ignoramos que a nossa obra é repelida e condenada por um grande número de pessoas como uma armadilha de Satanás, desses Satanás que fazem questão de abominar, embora, na verdade, deles se sirvam constantemente para crucificar a verdade, repudiando tudo o que contrasta com o seu pobre orgulho e os seus vãos preconceitos. Acreditais que eu me ufano por trazer a minha palavra aos vivos e ser ouvido? De modo algum, eu vos garanto, e, no entanto, tenho a missão de tentar a prova, porque, se uma única ovelha desgarrada ouvir a minha voz e se dirigir ao redil da verdade espiritual, eu voltarei ao Pai Celestial que me enviou e lhe direi: minha missão está cumprida. Por vontade expressa das personalidades mediúnicas, as sessões se realizaram em condições de rigoroso controle. Com esse fim, haviam ditado a disposição em que deveriam ser colocados os móveis, os objetos, os médiuns e os assistentes. Havia primeiramente uma grande mesa quadrada, no meio da qual era colocado o aparelho espírita, em torno dele ficavam os instrumentos de música e outros objetos a serem utilizados nas sessões. Vinha em seguida o tripé mediúnico, que era redondo e tinha um diâmetro de 4 pés. 2 médiuns e 4 experimentadores sentavam-se em semicírculo ao redor desse tripé, deixando livre o lado em que ficava a outra mesa. Finalmente dispunham-se os outros assistentes, em filas cerradas. A senhora Emardinge, o principal historiador desses fatos, aos quais assistiu, observa o seguinte: o quarto estava sempre cheio de gente, de modo que os assistentes cercavam os médiuns de todos os lados. Por esse motivo, o mínimo movimento de qualquer um deles seria logo percebido e qualquer esforço violento dos seus membros teria sido absolutamente impossível. Veremos, aliás, que a melhor prova em favor da autenticidade dos fenômenos é fornecida pela maneira como esses se realizavam. Os principais instrumentos de música, colocados sobre a mesa grande, consistiam em 2 tambores, uma harpa, uma guitarra, um violino, um acordeão, um pandeiro, um triângulo, uma trombeta e várias campainhas. As manifestações podiam ser classificadas em 2 categorias distintas. De um lado, os fenômenos físicos inteligentes de uma força, de uma potência, de uma violência quase terrificantes; de outro lado, os fenômenos físicos inteligentes de natureza delicada, elevada, espiritual. As sessões começavam quase sempre por batidas e ruídos estranhos, atordoantes, que podiam ser ouvidos a 1 milha circular. Seguia-se uma alvorada formidável, tocada pelos tambores. Em seguida fazia-se ouvir um ruído estridente, característico, produzido pela carga do aparelho espirítico.
Uma vez terminada a carga, faziam-se provas de força, sacudindo, de modo violento, a forte viga de madeira da cabana, que oscilava ou estalava como se movida por um tremor de terra. Era então a vez dos concertos musicais. Bastava que o médium Coons desse o sinal de abertura, tocando no seu violino. Logo todos os instrumentos entravam em ação, acompanhando a melodia que Coons havia entoado, guardando o ritmo, mas excedendo na potencialidade sonora das notas, levadas ao máximo que um músico humano pode atingir. Em outras circunstâncias, ao contrário, o concerto mediúnico decorria em melodias celestiais, desenvolvendo uma delicadeza de sentimentos que emocionava e entusiasmava o auditório. Por vezes, enfim, uma voz espiritual pedia o mais absoluto silêncio e ouviam-se então coros de vozes angelicais que pareciam chegar de remotas paragens, causando nas almas uma sensação incomum e profunda de misticismo e de mistério. Em seguida, esses coros pareciam aproximar-se lentamente até penetrar e ressoar no meio da sala. Seu efeito sobre o auditório era prodigioso e inesquecível, estando os seus narradores acordes em declarar que nada poderia dar uma ideia deles às pessoas que não os tinham ouvido. Muitas vezes, quando os coros angelicais se faziam ouvir, o ar palpitava de pequenas chamas que volitavam de um lado para o outro com agilidade e a volubilidade caprichosa dos insetos, mas com isto de especial os seus movimentos seguiam o ritmo da música. Algumas vezes viam-se aparecer, no meio das chamas, mãos materializadas que tinham formas e dimensões diferentes e que deixavam cair sobre os assistentes as folhas de papel pintado com a solução fosforescente preparada por Coons. Essas mãos desciam, algum tempo após, no meio dos assistentes que, graças ao papel fosforescente, estavam em condições de observá-las. Elas se deixavam apalpar livremente pelos experimentadores, entre os quais se achava às vezes o séptico exagerado que procurava segurar alguma delas, decidido a não deixar escapá-la, caso em que a mão se libertava prontamente, dissolvendo-se em vapor e se reconstituindo logo depois. Os que tinham contato com as mãos materializadas afirmavam, em termos concordantes, que elas pareciam em tudo idênticas às mãos humanas, menos por esta distinção. Eram frias como as de um cadáver. A propósito do fenômeno interessante das mãos que se desfaziam em vapor para se libertarem do aperto de certos experimentadores, importa notar que era a primeira vez que esse fenômeno era obtido nos grupos espíritas. O mesmo fenômeno ocorreu, a seguir, repetidamente com o médium D.B. Home e em algumas circunstâncias com Eusápia Paladino. Um outro fenômeno teoricamente muito importante era o do diálogo estabelecido entre os experimentadores e seus mortos, pela voz direta. A este respeito observa a Sra. Emardinge o seguinte. Deve-se notar que vários visitantes que haviam desejado conservarem-se inteiramente incógnitos, foram chamados pelos seus nomes pelas personalidades mediúnicas. Nessa circunstância, os visitantes em questão, com grande surpresa afirmavam ter perfeitamente reconhecido o timbre de voz e o acento pessoal do desencarnado que se dizia presente e que lhes fornecia indicações absolutamente verídicas e íntimas relativamente às suas existências terrenas. São essas provas, de natureza irrefutável, que servirão para convencer centenas de pessoas a respeito da presença real dos espíritos dos mortos. Para a história, importa observar que o fenômeno da voz direta foi produzido, no círculo de Coons, pela primeira vez desde o início do movimento espírita, o que faz com que essa série de experiências marque uma data importante nos anais do espiritismo. Bem entendido, o fenômeno não era inteiramente novo, pois se encontram os fatos dessa natureza em todas as histórias e tradições dos povos a partir da mais remota antiguidade. Sabe-se também que ele sempre se verificou espontaneamente, frequentes vezes nos fenômenos de assombração. Entre os povos selvagens,
têm sido assinalados exemplos esplêndidos de voz direta obtida experimentalmente. O que constituiu uma real novidade, foi o emprego de um porta-voz para reforçar o volume das vozes dos espíritos, artifício que foi sugerido a Coons pelas personalidades mediúnicas. No mesmo círculo foram também obtidas mensagens por escrita direta, a pedido dos experimentadores, casos em que, como já disse, podia perceber-se a mão fosforescente que escrevia. Eis um exemplo, escolhido ao acaso, entre as centenas que foram publicadas. No relatório enviado à revista The Age of Progress pelo Sr. Stephen Dudley, lê-se o seguinte episódio. Solicitei ao Sr. Coons pedisse aos espíritos para escrever uma mensagem para mim e logo um deles se apossou do papel e do lápis que eu havia depositado em cima da mesa. Devo dizer que me proveira de papel de impressão, sem dimensões exatas e sem pautas, isto é, de papel diferente do que se pode achar nesse distrito afastado dos grandes centros ou, mais precisamente, que não se pode encontrar a não ser nas editoras. Havia também pensado em me prover de um lápis especial, que me fora fornecido pela casa Flessin, de Buffalo. O espírito colocou o papel bem defronte de mim e logo apareceu uma mão luminosa, indubitavelmente humana, que apanhou o lápis e começou a escrever com uma rapidez prodigiosa, que jamais a mão de um vivo poderia igualar. O papel, a mão e o lápis estavam tão perto de mim que eu poderia tocar neles sem sair do lugar, pelo que pude observar tudo de uma maneira completa e precisa. Meu vizinho estava de tal modo atento na observação do fenômeno que, em dado momento, aproximou mais sua cabeça. Então a mão que escrevia, com um movimento rápido, lhe deu com o lápis uma pequena pancada no nariz, provocando, no curioso, um vivo sobressalto de surpresa e de medo, em vista do que se encolheu rapidamente. Alguém exprimiu o desejo de contemplar a mão mais de perto e essa depositou o lápis. Adiantou-se, abrindo, fechando e movimentando os dedos, a fim de mostrar a flexibilidade das suas juntas e, ao mesmo tempo, a amabilidade do seu possuidor. Certa senhora, colocada um pouco longe, se queixava de não ver bem e a mão apanhou o papel, levou-o para defronte dela e escreveu várias linhas, para retornar em seguida ao seu lugar. Quando as 2 páginas de papel ficaram cobertas de escrita, a mão dobrou-a com cuidado e entregou-me com o lápis. Certifiquei-me de que o papel e o lápis eram bem os mesmos que eu tinha depositado sobre a mesa. Finalmente, a mão se mostrou sucessivamente a todos os assistentes, concedendo-lhes um aperto cordial. Um dos assistentes evitou, entretanto, tocá-la, certamente por timidez ou medo. Observamos todos que essa mão materializada era tão sólida quanto a de um vivo, porém mortalmente fria. Com isto termino a enumeração dos principais fenômenos que se produziam na Câmara Espírita de Jonathan Coons. Com efeito, seria inútil estender-me na descrição dos outros fenômenos menores, geralmente conhecidos, tais como os golpes desferidos em todos os cantos do quarto, os sopros de vento frio, os deslocamentos, as levitações de objetos, etc. Pouca coisa restou das numerosas mensagens morais, didáticas, científicas e filosóficas redigidas por meio da escrita direta, pelo chefe supremo King e os outros espíritos que o assistiam. Os consulentes, com efeito, levaram consigo as longas mensagens obtidas. O Dr. J. Everett reuniu um certo número delas que publicou em um opúsculo do qual falaremos mais adiante. Jonathan Coons publicou, por sua vez, um resumo geral dos ensinamentos nelas contidos, que se revestem de um real interesse porque concordam, admiravelmente, com as conclusões às quais chegou-se hoje, relativamente à solução mais racional de alguns enigmas do mediunismo. No que se refere às condições necessárias para que os espíritos possam comunicar-se com os vivos, são muito instrutivas as observações seguintes. Escreve Coons.
Numa longa comunicação dada por meio da escrita direta na câmara espírita onde não se achava ninguém, lê-se que os espíritos, para se comunicarem com os vivos, empregam dois elementos principais. O primeiro é um elemento eletromagnético constituindo o substrato do corpo etérico dos espíritos, o outro é a aura física, se desprendendo dos organismos dos médiuns e dos assistentes ou que é subtraído à substância inanimadas, aura que corresponde ao que se chama de força vital. A combinação dos dois elementos em apreço dá lugar a um terceiro elemento eminentemente ativo, embora passível de sofrer a influência do meio e sobretudo das emanações dos organismos humanos. Quando as condições permitem que o elemento espiritual eletromagnético seja o mais forte, então os espíritos se acham em condições de triunfar sobre as leis de coesão e gravitação, podem assim dissolver e reconstituir toda a substância com uma rapidez enorme ou levantar no ar, transportar objetos mais ou menos pesados, tocar instrumentos de música e assim por diante, tudo isso graças à força que se acumulou com a ajuda da bateria eletromagnética. Do mesmo modo, saturando-se desse elemento, os espíritos ficam em condições de entrar em relação com os seres vivos, empregando o lápis e a pena, escrevendo mensagens e desenhando. É ainda assim que eles produzem golpes e ruídos, fenômenos vibratórios e ondulatórios que realizam manifestações luminosas ou que se condensam às vibrações sonoras de maneira a produzir a voz humana, falando e cantando. No que concerne à parte científica e filosófica dos seus ensinos, direi que os espíritos guias não cessam de exortar os experimentadores a submeter ao controle da razão as mensagens mediúnicas que obtêm. Explicam, com efeito, que é muito difícil para um espírito transmitir, aos vivos sem nenhuma alteração, o seu pensamento, porque os órgãos cerebrais de que se servem não estão sempre em condições de assimilar as ideias espirituais que lhes são transmitidas, seja por causa da cultura geral deficiente dos médiuns ou dos preconceitos enraizados na sua mente. Além disto, os espíritos guia insistem no fato de que a linguagem humana é um meio muito imperfeito para a transmissão de concepções espirituais. Acrescentam que os espíritos, situados há muito tempo nas esferas, tendo adquirido o hábito de transmitir os seus pensamentos com o auxílio de meios bem mais perfeitos que a palavra, perdem o hábito de se exprimir pela linguagem humana. Observam, finalmente, que o magnetismo dos médiuns limita e deforma os pensamentos transmitidos pelos espíritos, mesmo no caso da escrita direta, isso embora, aparentemente, toda a participação das faculdades intelectuais dos médiuns, nessa operação, pareça estar excluída. Com efeito, a mão materializada, ainda que separada do organismo do médium, lhe está ligada por um cordão fluídico invisível e, salvo em raras circunstâncias, obedece à sua vontade. Quer dizer que a personalidade sonambúlica do médium é ainda a que registra e traduz, na linguagem humana, os pensamentos dos espíritos, transmitindo à mão que escreve. Em resumo, os espíritos guias afirmavam que as mensagens espirituais transmitidas aos vivos têm muito da mentalidade do médium, às vezes pela forma e às vezes pela substância, como as feições de uma forma materializada se assemelham quase sempre às do médium. Início da nota dos editores, esta última analogia é minha. Fim da nota dos editores. Examinando esses ensinamentos dos espíritos, ditados no decurso de 1852 a 1856, é curioso observar que a pesquisa moderna não conseguiu ultrapassá-los e ir mais longe. Nada de melhor foi obtido e se mantêm ainda idênticas conclusões quanto à explicação dos perturbadores enigmas próprios à investigação psíquica. Aqui vale acrescentar que, mesmo entre os investigadores mais competentes na matéria, há ainda um grande número que se recusa a colher tais explicações, preferindo considerar o defeito de forma e conteúdo observados em certas mensagens teoricamente importantes,
como provas de que as mensagens em questão não podem ser de origem espírita. Do mesmo modo, aproveitam-se da circunstância de as formas materializadas se assemelharem por vezes aos médiuns rara acusá-los de fraude ou para, quando o controle é rigorosamente mantido, declarar que a forma materializada é, em todos os casos, apenas o duplo do médium. É, pois, útil recordar que desde os começos do movimento espírita, as personalidades mediúnicas se preocuparam em responder, em termos adequados e racionais, às dúvidas teóricas engendradas pela maneira como se produziam certas manifestações mediúnicas. Observarei que os espíritos guia do Círculo de Coons obviamente forneceram as explicações transcritas com a finalidade de justificar os defeitos de diferente natureza que se encontravam em suas próprias mensagens, nas quais os mais admiráveis ensinos de ordem moral, religiosa, científica e filosófica eram muitas vezes formulados em termos defeituosos. Verifica-se igualmente que os espíritos guia tentaram, por várias vezes, explicar a natureza e a razão de ser do elemento elétrico do universo, assim como a natureza e a razão de ser do elemento magnético vital nos organismos vivos, mas tiveram que renunciar ao propósito porque o seu pensamento era transmitido imperfeitamente, resultando as tentativas em um conjunto de frases desordenadas e indecifráveis. Ainda que certos pensamentos caiacola bastem para revelar a alta significação científica que teria tido a mensagem se transmitida integralmente. Pelo contrário, quando se trata de assuntos menos árduos à mentalidade humana, os ensinos são formulados de modo mais feliz. É nesses últimos que se observa a eloquente concordância habitual com as conclusões às quais chegaram hoje vários pesquisadores. Coons escreve o seguinte a este respeito. Entre outras coisas, os espíritos ensinavam que o corpo carnal é penetrado, em todas as suas moléculas, por um corpo espiritual, que é nesse último que residem a consciência e a inteligência, que, no momento da morte, a consciência e a inteligência, juntamente com o corpo espiritual, se distanciam do corpo carnal que o primeiro conserva temporariamente a forma humana e as tendências e disposições que o caracterizavam quando vivo. Em outras palavras, eles afirmavam que tanto o corpo espiritual quanto o espírito que o penetra, ainda que destinados a um progresso glorioso e eterno, conservam, depois da morte, as tendências virtuosas ou viciosas de que tinham dado provas durante a existência terrestre, o que faz com que o corpo espiritual pareça grosseiro ou sutil, denso ou sublime, radioso como o sol ou tenebroso como a noite em perfeita relação com as condições morais e intelectuais, nas quais se passou a existência terrena. No ponto de vista religioso, os espíritos guias ensinavam que um elemento de verdade existe em todas as religiões, que todas essas são igualmente respeitáveis e necessárias porque cada uma se adapta ao grau de evolução atingido pelo povo que a professa. Eles condenavam, pois, e denunciavam asperamente a intolerância religiosa e toda a espécie de dogmatismo sectário. Foi esta uma das causas que atraíram para o Círculo de Coons os ressentimentos e as vinganças do clero. Os ministros das diferentes confissões cristãs se puseram de acordo para caluniar e difamar Jonathan Coons e toda a sua família, excitando, em seguida, contra ele, hordas de fanáticos. Coons viu então a sua casa invadida por comissões criadas arbitrariamente e esses juízes inquisidores tudo vasculharam, procurando descobrir as supostas fraudes, e submetendo a interrogatórios humilhantes. Coons viu em seguida sua granja ser incendiada, destruídas suas colheitas, insultados e ameaçados sua esposa e filhos. Como se isso não fosse bastante, o comentário dos prodígios, produzidos em sua casa, tendo-se largamente espalhado nos Estados Unidos, atraiu sobre o infeliz as censuras e a cólera do misoneísmo laico, começando pelos jornalistas e indo até aos sábios, fazendo todos o melhor por estigmatizar, com epítetos infamantes,
a família Coons, que, segundo se apregoava, subtraía dinheiro aos imbecis e traficava com o mistério sagrado da morte. Tudo isto era dito e exercido contra um homem que acolhera sempre generosamente, em sua casa, hóspedes em grande número. Como a granja ficava perdida no meio do campo, ele, de contínuo, alojara e alimentara gratuitamente todos os seus hóspedes, até o dia em que, 2 anos passados nesse sistema tão custoso de hospitalidade, se encontrara desprovido de recursos para viver. A este respeito, deve-se observar que Frank Podmore, que, como se sabe, se obstinou durante toda a sua vida a reduzir a fenomenologia mediúnica inteira a simples telepatia, atribuindo precipitadamente as manifestações físicas e clarividentes, em massa, a fraudes dos médiuns, sem hesitar em insinuar suspeitas de fraude mesmo em relação à personalidade íntegra de William Stanton Moses. Deve-se observar, digo eu, que Podmore, quando chega, em sua História do Moderno Spiritualism, às manifestações do Círculo de Coons, dele fala apressadamente, passa a seguir a outro assunto, sem fazer comentários e sem formular nenhuma insinuação contra a honorabilidade desse infeliz que foi Coons. É difícil de ler essa passagem da obra de Podmore sem experimentar surpresa. Parece incrível que o autor, apesar de sua ausência de escrúpulos, não tenha chegado a imaginar alguma insinuação de fraude capaz de sustentar-se em face da lógica. A coisa podia, aliás, ser prevista a priori, pois que era impossível infirmar as centenas de atas existentes, todas atestando a realidade dos fenômenos em termos precisos, eficazes e concordantes, tornando impossível explicar pela fraude as modalidades pelas quais se manifestavam os fenômenos. Como explicar, com efeito, pela hipótese da fraude, o episódio das mãos materializadas que se dissolviam nas mãos dos experimentadores? Como explicar o fenômeno da câmara espírita que era abalada em suas bases como que por um tremor de terra? Como explicar o fenômeno das pequenas chamas mediúnicas que volitavam no ar, seguindo o ritmo da música? Como explicar o fenômeno da voz direta no qual as personalidades dos defuntos conversavam com o timbre de voz e o acento pessoal que tinham quando vivos, fornecendo detalhes verídicos e íntimos sobre as suas vidas terrenas? Como explicar o fenômeno da escrita direta, obtido em um lugar hermeticamente fechado onde não havia ninguém, graças ao qual se respondia perguntas formuladas, no momento, do lado de fora? Como explicar o fenômeno dos concertos de música em um quarto isolado no jardim e que não se prestava à introdução de comparsas? Para 12 instrumentos de música, 12 músicos são necessários, e de onde viriam eles? De onde viriam os suaves cantores dos coros angelicais que emocionavam de tal modo os assistentes? Segue-se de tudo isto que as manifestações do Círculo de Coons marcam uma data importante na história do espiritismo moderno. O devotamento com o qual Jonathan Coons se consagrou à propaganda da verdade, olvidando os seus interesses mais essenciais e se submetendo a um doloroso martírio moral e material, merece ser recompensado, transmitindo-se à posteridade seu nome cercado da gratidão eterna dos pesquisadores. O nome de Jonathan Coons tem, pois, direito a um lugar de destaque na história da nova ciência da alma.